O ano era 1909. A cidade de Dortmund, na região industrial do Ruhr, vivia o ritmo intenso das minas de carvão e das fábricas, mas ali também crescia algo novo, uma paixão silenciosa pelo futebol. Na tarde gelada de 19 de dezembro de 1909, um grupo de jovens católicos da paróquia local da Trinity Church decidiu romper com o controle rígido do padre Hubert de Waal, que se opunha à prática do futebol. Eles queriam mais do que obediência, queriam liberdade para jogar. Naquela noite, 18 rapazes reuniram-se no restaurante Zumwildschutz, uma pequena taverna no distrito de Borsiplates. Entre eles estavam Franz Jacobi, Heinrich Unger e Hans de Bes, nomes que entrariam para a história como fundadores de um dos maiores clubes do mundo. Com espírito de resistência e coragem, eles fundaram o Ballspielverein Borussia 09 EV Dortmund. O nome Borussia veio de uma cervejaria local, popular na época. E o número 09, claro, em referência ao ano de fundação. O clube nasceu sem estádio, sem uniforme, sem torcida, mas com uma identidade forte, um amor pelo futebol e a vontade de desafiar a ordem estabelecida. Naquele momento, ninguém poderia imaginar que aquele pequeno ato de rebeldia criaria uma potência do futebol europeu. Mas ali, em 1909, nascia o Borussia Dortmund. Após a fundação histórica em dezembro de 1909, o jovem Borussia Dortmund iniciou sua jornada esportiva em 1910, ainda como um clube amador e sem grande estrutura. Mas o entusiasmo dos seus fundadores e jogadores era contagiante. Com o estatuto aprovado e os primeiros membros registrados, o clube começou a organizar treinos e amistosos. Os jogos eram realizados em campos improvisados nos arredores de Dortmund, geralmente em terrenos baldios ou áreas industriais desativadas. Não havia arquibancadas, nem vestiários, apenas a vontade de jogar bola. Em maio de 1910, o Borussia entrou oficialmente no sistema de competições ao se inscrever na Liga Local de Dortmund, uma das divisões regionais amadoras da época, subordinada à Federação de Futebol da Alemanha Ocidental. A equipe era formada por operários, estudantes e aprendizes, homens comuns que trocavam a rotina pesada das fábricas pelos campos de terra batida nos fins de semana. Foi também em 1910 que o clube começou a se organizar melhor internamente. Surgiram os primeiros cargos administrativos e comissões esportivas, com Franz Jacobi se destacando como uma das figuras centrais, atuando tanto na gestão como dentro de campo. O uniforme ainda não tinha o amarelo vibrante que marcaria o clube décadas depois. Em vez disso, os primeiros trajes eram azul marinho com listras brancas, comprados com doações dos próprios jogadores. O Borussia ainda estava longe dos estádios lotados e dos títulos internacionais. Mas em 1910, dava seus primeiros passos, com humildade, coragem e uma paixão que já começava a conquistar a cidade de Dortmund. O ano de 1911 chegou trazendo novos desafios e esperanças para o Borussia Dortmund. Ainda nos primeiros anos de sua história, o clube seguia se estruturando dentro e fora dos campos, com base na união, no esforço coletivo e no sonho de crescer no cenário futebolístico da Alemanha Ocidental. Participando de ligas amadoras da região de Dortmund, o time ainda não se destacava pelos resultados. As vitórias eram escassas, mas cada partida trazia aprendizado e fortalecia o espírito do grupo. Foi nesse ano que começaram a surgir os primeiros torcedores fiéis, amigos, parentes e moradores do bairro de Borsiplates, que passavam a acompanhar os jogos com entusiasmo, mesmo que em condições precárias, com campos sem alambrados e nenhuma estrutura. Internamente, o clube seguia se organizando. Os encontros no restaurante Zumwildschutz se tornaram cada vez mais frequentes, funcionando como uma espécie de sede informal. Lá, os dirigentes discutiam tudo, escalações, finanças, marcação dos jogos e até quem traria a bola no próximo domingo. Em campo, os jogadores continuavam amadores, literalmente, cada um levava seu próprio uniforme lavado de casa, e a bola, muitas vezes, era comprada por vaquinha. Mas 1911 foi um ano essencial, e ele consolidou a base do Borussia como um clube popular, operário e comprometido com seus valores. Uma comunidade crescia em torno do time, e a cidade começava a sentir que o Borussia Dortmund não era só mais um clube, era o reflexo da alma do povo. O ano era 1912, e o Borussia Dortmund, ainda em seus primeiros passos, começava a se firmar como uma presença constante no cenário esportivo da região do Ruhr. Apesar das limitações, o clube passou a atrair cada vez mais jovens da classe trabalhadora, que viam no futebol uma forma de lazer e expressão em meio ao cotidiano duro das minas de carvão e fábricas metalúrgicas. Naquele ano, o Borussia disputava os campeonatos locais sob a chancela da Federação de Futebol da Alemanha Ocidental. Ainda sem títulos, a equipe mostrava evolução, um entrosamento aumentava, o número de sócios crescia, e a paixão pelo clube começava a se espalhar para além de Borsiplates.
Foi também em 1912 que o clube realizou seus primeiros amistosos fora de Dortmund, enfrentando pequenas equipes de cidades vizinhas. Essas excursões rudimentares, muitas vezes feitas a pé, de bonde ou trem, ajudaram a criar um senso de identidade e pertencimento entre os jogadores e a diretoria. Organizacionalmente, o Borussia seguia sendo um clube autogerido, os próprios atletas cuidavam do campo, pintavam as través, lavavam os uniformes e recolhiam doações para manter o time vivo. Não havia técnico fixo, as escalações eram decididas em conjunto, com base na meritocracia e no espírito esportivo. Mesmo sem grandes resultados em campo, 1912 foi um ano fundamental para o Borussia, e ele deixou de ser apenas um grupo de amigos jogando bola e passou a ser um clube estruturado, com raízes cada vez mais profundas na comunidade local. A história ainda estava só começando, mas o espírito que guiaria o Borussia Dortmund pelos próximos séculos já estava plenamente aceso. Em 1913, o Borussia Dortmund completava 4 anos de existência. Já não era mais uma simples equipe de bairro, tornava-se, pouco a pouco, um clube respeitado no futebol amador da Alemanha Ocidental. O time seguia disputando as divisões regionais de Dortmund, enfrentando rivais tradicionais como o Dortmunder SC e o VfB Dortmund. As partidas eram duras, muitas vezes jogadas sob chuva ou neve, em campos de terra batida. Mas o Borussia começava a mostrar competitividade. O desempenho em campo melhorava. O entrosamento era visível, fruto dos treinos regulares e da persistência daqueles jovens que, após longos dias de trabalho nas minas e nas oficinas, ainda encontravam forças para correr atrás da bola com paixão. Neste ano, o Borussia deu um passo importante fora das 4 linhas e começou a organizar categorias de base, incentivando adolescentes da região a praticar futebol sob a bandeira aurinegra, mesmo que o uniforme ainda não tivesse o amarelo como cor oficial. O clube também ampliou o número de associados e torcedores, marcando presença nos jornais locais, que começavam a cobrir seus resultados com mais regularidade. O Borussia Dortmund se tornava parte da vida da cidade. Em meio a tudo isso, surgia um sentimento que não pararia mais de crescer, um orgulho. Orgulho de um clube criado pelo povo, mantido pelo povo, e que se recusava a ser pequeno. O Borussia ainda não tinha títulos, nem estádio próprio. Mas em 1913, ele já tinha algo mais valioso, em uma identidade forte, vibrante e coletiva, prestes a enfrentar os desafios de um novo mundo. O mundo estava prestes a mudar, e com ele, a história do Borussia Dortmund. No início daquele ano, o clube vivia seu melhor momento até então. Com 5 anos de vida, o Borussia já era um nome conhecido no cenário esportivo regional, atuando com regularidade nas divisões da Westdeutscher Selbstverband, a Federação de Futebol da Alemanha Ocidental. Dentro de campo, a equipe se mostrava cada vez mais competitiva. Os jogadores treinavam com seriedade, havia melhora tática, e os resultados começavam a aparecer com mais frequência. Em campos de terra, com través de madeira e sem gramado, o Borussia batalhava a cada centímetro, com raça, solidariedade e paixão. O número de sócios continuava crescendo, assim como o apoio popular. Em Borsigplatz e nos bairros operários de Dortmund, o Borussia era motivo de orgulho, símbolo de resistência da juventude trabalhadora. O futebol, mais do que um esporte, era um espaço de liberdade e identidade coletiva. Mas tudo mudou no verão de 1914. Com o assassinato do arquiduque Franz Ferdinand em Sarajevo, a Europa mergulhou em tensão. Em agosto de 1914, a Alemanha entrou oficialmente na Primeira Guerra Mundial. A guerra chegou como um corte seco na vida cotidiana, e o futebol não foi poupado. Muitos dos jovens jogadores do Borussia, entre eles fundadores e promessas do time, foram convocados para o exército imperial alemão. Alguns alistaram-se por patriotismo, outros por obrigação. O clube viu sua estrutura se enfraquecer da noite para o dia. Competições locais foram suspensas ou reduzidas. Os treinos ficaram escassos. A maioria dos jogos passou a ser entre equipes improvisadas, com escalas flutuantes e campos tomados pela incerteza. O Borussia Dortmund, no entanto, não fechou suas portas. Mesmo em tempos sombrios, manteve-se vivo graças ao esforço dos que ficaram. Jovens mais novos, membros inaptos ao serviço militar e dirigentes locais se revezavam para manter o clube respirando. Em 1914, o Borussia entrou em uma nova fase, não apenas como clube de futebol, mas como símbolo de resiliência em meio à guerra. Era o início de uma travessia difícil, mas também uma prova de que a alma aurinegra jamais seria apagada. O ano de 1915 começou com a Europa afundada na guerra, e a Alemanha no coração do conflito. Nas trincheiras da frente ocidental, milhões de jovens enfrentavam o frio, a lama e o medo. Muitos deles haviam trocado o gramado pelo fuzil.
E entre esses jovens, estavam vários dos primeiros jogadores do Borussia Dortmund. Na cidade de Dortmund, o clube resistia como podia. A rotina esportiva foi profundamente afetada. As ligas regionais estavam paralisadas ou drasticamente reduzidas. Os campeonatos oficiais se tornaram escassos, o futebol dava lugar à sobrevivência. O Borussia passou a atuar quase exclusivamente em partidas amistosas ou beneficentes, organizadas para levantar fundos ou mantimentos destinados ao esforço de guerra. Esses jogos, muitas vezes, ocorriam com elencos mistos, formados por jogadores que permaneciam na cidade, adolescentes, veteranos e até ex-jogadores. Sem muitos atletas e com poucos recursos, o clube se tornou um ponto de encontro comunitário. O futebol assumia um papel simbólico, em meio à incerteza. Ver o Borussia jogar, ainda que esporadicamente, era uma forma de preservar a esperança, de lembrar que a vida seguia apesar do caos. Em 1915, o Borussia Dortmund não registrou títulos, nem grandes feitos dentro de campo. Mas fez algo muito mais valioso, sobreviveu. E, ao sobreviver, manteve acesa uma chama, a chama da união, da identidade operária, da resistência esportiva em tempos de guerra. Esse foi um ano silencioso nos livros de resultados, o mais gigante na história do clube. Em 1916, o mundo continuava a sangrar nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Era o terceiro ano de um conflito brutal, que parecia não ter fim. E o Borussia Dortmund, como toda a Alemanha, enfrentava o peso crescente da guerra em seu dia a dia. A essa altura, grande parte dos membros fundadores do clube estava servindo no fronte. Alguns já não voltariam. Outros escreviam cartas, enviadas de Verdun, Somme, ou de acampamentos militares. Nomes que ajudaram a criar o Borussia agora viviam nas margens da sobrevivência. Na cidade de Dortmund, os reflexos da guerra se intensificavam. Faltava carvão, pão, medicamentos. O racionamento era severo. A indústria pesada trabalhava dia e noite para abastecer o esforço de guerra, e os jovens que não estavam nas frentes de batalha estavam nas fábricas, muitas vezes em jornadas exaustivas. Mesmo assim, o Borussia continuava existindo. O clube se mantinha por meio do esforço de poucos dirigentes dedicados, jovens locais que ainda não haviam sido convocados, e operários que insistiam em jogar futebol aos domingos, como forma de preservar a sanidade e o senso de comunidade. Não havia mais campeonatos organizados. Mas os jogos aconteciam em formato de partidas espontâneas, amistosos esporádicos em campos improvisados. Às vezes, os adversários eram times de soldados em licença, ou grupos de trabalhadores. O Borussia não tinha elenco fixo, nem recursos. Mas em 1916, mantinha vivo algo que a guerra ainda não havia conseguido destruir, o espírito coletivo. Aquela pequena instituição fundada em 1909 agora era uma rocha, imóvel, mesmo diante da tempestade global. 1916 não foi sobre futebol. Foi sobre resistência. E resistir, naquele momento, já era uma vitória. O quarto ano da Primeira Guerra Mundial chegou como um fardo pesado sobre a Europa. Os canhões ainda rugiam nas trincheiras da França, mas nas cidades alemãs, o silêncio da fome, do luto e da exaustão já era ensurdecedor. Em Dortmund, a guerra parecia eterna. O cotidiano era dominado pelo racionamento, pelas filas, pelas ausências. O futebol, nesse cenário, ainda resistia, e o Borussia Dortmund permanecia de pé, mesmo que apoiado em poucos pilares. A essa altura, o clube funcionava quase como uma instituição comunitária silenciosa. Não havia campeonato, nem calendário. Havia encontros esporádicos, partidas improvisadas e a persistência de um pequeno grupo que se recusava a deixar o Borussia desaparecer. Os jogos que aconteciam eram quase sempre beneficentes ou comemorativos, disputados por times formados às pressas, muitas vezes, incluindo soldados de passagem pela cidade, adolescentes, ou até trabalhadores estrangeiros deslocados pela guerra. O campo era qualquer espaço livre. As bolas, remendadas. Os uniformes, desbotados. Mas havia algo que não se desfazia, a vontade de jogar. Cada chute, cada passe, era um grito de normalidade em meio ao caos. Apesar da escassez, o clube ainda atraía simpatizantes. Famílias da região de Borsiplates compareciam às partidas, não só para assistir, mas para reencontrar rostos familiares, compartilhar notícias, sentir que, de alguma forma, o Borussia ainda era um lar em tempos de escuridão. Naquele 1917, o clube não conquistou troféus, mas fortaleceu um valor que ficaria para sempre em sua identidade, em a resiliência inquebrantável. O Borussia Dortmund aprendeu, mais uma vez, que mesmo quando o mundo desaba, o futebol pode ser abrigo, resistência e memória. O último ano da Primeira Guerra Mundial.
A Alemanha cambaleava sob o peso de 4 anos de conflito, fome e devastação. Milhões de vidas haviam se perdido, e em cada bairro, em cada rua, sentia-se o luto. Dortmund não era diferente. Mas no meio da destruição, algo começava a mudar. O som dos canhões começava a silenciar. E junto com o fim iminente da guerra, renascia a esperança. O Borussia Dortmund, pequeno clube operário fundado em 1909, chegava ao fim do conflito, ainda de pé. Durante 1918, o Borussia ainda operava de forma modesta, sustentado por voluntários, jovens locais e o apoio de uma comunidade fiel. Muitos dos seus jogadores ainda estavam no fronte, e alguns jamais voltariam. Suas ausências eram sentidas nos campos e nas memórias. As partidas continuavam acontecendo de forma esporádica, amistosos com elencos improvisados, jogos beneficentes para arrecadar comida, roupas ou fundos para famílias de soldados. O Borussia, nesse momento, era mais do que futebol, era um elo social, um ponto de reencontro. Em novembro de 1918, a Alemanha assinou o armistício. A guerra acabava. O Império Alemão ruía, dando lugar a um novo regime republicano. As ruas de Dortmund misturavam alívio e incerteza. Mas no coração dos torcedores e jogadores, brotava uma certeza: era hora de recomeçar. O Borussia Dortmund encerrava o ano como uma entidade viva, sobrevivente, forjada no sofrimento, mas guiada pela paixão. A guerra levou muitos nomes, mas não conseguiu apagar o símbolo. O clube sobrevivera ao impossível. 1918 não foi o ano da glória. Foi o ano da sobrevivência com dignidade, e da primeira centelha do que viria a ser uma das instituições mais apaixonadas da história do futebol europeu.